Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Eu sou o professor Cristiano Mello e fique comigo. Vou falar sobre um tema muito importante no vídeo de hoje. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim vocês receberão os conteúdos aqui trabalhados. Bom, o vídeo de hoje é sobre ética na prática da pesquisa científica e acadêmica. A palavra ética vem lá da Grécia Antiga, vem lá da filosofia clássica, significa o bom comportamento ligado à moral e os costumes dos cidadãos, ou seja, das pessoas das cidades. Bom, a ética relacionada à prática da pesquisa acadêmica está ligada à transparência, à honestidade, ao bom caráter, relacionado aos resultados e, acima de tudo, ao avanço do conhecimento na prática da pesquisa acadêmica. Eu sei que o tema é muito polêmico, mas ainda não discutimos aqui no canal. A palavra também ética está relacionada à questão do plágio, a apropriação indébita das ideias alheias nos textos acadêmicos. É de fundamental importância debatermos esse assunto, mesmo porque o canal Humanitas preza pela ética na prática da pesquisa acadêmica e, acima de tudo, da transparência e da verdade, ou seja, da condição do estudante, do pesquisador iniciante ou profissional levantar bons resultados, trabalhar com a metodologia científica e também trazer contribuições à comunidade acadêmica. Porque nós sabemos, quando nós conseguimos levantar conhecimentos, avançar no processo científico, nós deixamos também contribuições a outros estudantes, a outros pesquisadores. O conhecimento só avança quando nós citamos as autoridades, reconhecemos que elas também já fizeram muito relacionado ao conhecimento científico. Bom, o plágio na pesquisa acadêmica, nós já tivemos até algumas notícias ruins sobre esse assunto. O ministro Alexandre de Moraes teve que responder um processo relacionado à apropriação de algumas ideias alheias nos seus livros. E o ministro da Educação, recentemente, Carlos Decotelli, também teve a sua tese de doutorado reprovada por uma instituição estrangeira por ele se apropriar de 3 ou 4 parágrafos também de ideias de outros autores. O crítico Umberto Eco, italiano Umberto Eco, inclusive brinca no livro dele como se faz uma tese. Ele diz: você pesquisador que não tem tempo para fazer pesquisa, busque se apropriar de uma pesquisa de um autor que já morreu, de um autor que está num passado remoto, para que você possa retirar essas ideias e dizer que essas ideias também são suas. Bom, ele está brincando, ironizando com essa situação. Afinal de contas, Humberto Eco, quando escreve como se faz uma tese, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem satírica, sarcástica e, ao mesmo tempo, ele também utiliza algumas piadas para conseguir compor um assunto tão essencial na prática da pesquisa acadêmica, que é nós, pesquisadores, tornarmos autônomos na prática da pesquisa científica. E a autonomia está diretamente relacionada à produção do conhecimento. Para que nós possamos evitar a questão do plágio na prática da pesquisa acadêmica, é de fundamental importância trabalharmos lá na educação básica, fazer com que os alunos apreendam arranjos textuais, consigam formular os seus textos científicos, consigam também atribuir crédito às fontes do que foi pesquisado, às referências utilizadas, se eles utilizaram sites, vídeos no YouTube, isso também pode ser referenciado. Por quê? Nós precisamos citar as fontes, como a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas estimula e também normatiza, ou seja, que você faça as citações diretas de forma correta, as citações indiretas, as chamadas paráfrases, né? Que você consiga referenciar fontes primárias, fontes secundárias, inclusive vou deixar o card que já foi fruto de um vídeo aqui no canal. Bom, falando um pouco mais sobre o plágio, se vocês buscarem rapidamente na internet, vocês vão observar que existem tipos de plágios diferenciados. Existe o plágio estrutural, quando você se apropria da estrutura de um trabalho, você cobiça esse trabalho, você tem um pouco de dor de cotovelo e você percebe que a estrutura do texto ela pode também ser utilizada no seu texto. Então, esse é o plágio, digamos assim, um pouco menos
significativo dentro da questão dos plágios, que é o plágio que você aproveita a parte da estrutura do trabalho sem citar e dar crédito às fontes. O plágio estrutural também está ligado um pouco à questão da paráfrase. Quando você pega um parágrafo ou dois parágrafos e faz uma troca, um rearranjo das ideias, rearranjo das frases e troca algumas palavras, algumas expressões. Isso é muito comum em provas discursivas de alguns alunos de graduação. Alunos que pegam ideias da internet, estão com o prazo apertado e trocam palavras, trocam expressões e, ao mesmo tempo, sem citar as fontes. Mas é interessante que o plágio estrutural pode ser identificado em alguns farejadores de plágio. Então, o que são os farejadores de plágio? São os softwares pagos, outros são de graça, em que hoje muitos professores utilizam nos cursos de graduação e de pós-graduação, justamente para verificar como essas camadas textuais elas são também identificadas por meio de outros textos de outros autores. Já o plágio literal é quando você retira as ideias alheias, sem citar as fontes, você copia, né, parágrafos, estruturas frasais, da mesma forma que está em outras fontes, mas você não cita as referências. Esse é o plágio literal, você não tem medo, você pega e retira essas ideias alheias. Isso acontece também muito quando estudantes estão apurados em relação ao prazo, em relação digamos, às normas de alguns departamentos com prazos apertados. E eu indico para que esses estudantes que estão com prazos apertados, justamente lá no início dos créditos que ele está cumprindo no mestrado, no doutorado, que ele não deixe nada para depois, que ele precisa escrever com antecipação, ele precisa ler com parcimônia, com dedicação exclusiva ao curso que ele está ali estudando. Se ele faz um mestrado em 2 anos ou o doutorado em 4 anos, ele não precisa deixar nada para depois, para evitar qualquer tipo de ocorrência nesse sentido. E também existem os plágios das ideias, ou seja, você verificou uma ideia de um artigo que foi trabalhado e você apenas reescreve com as suas palavras esse mesmo artigo, né? E se apropria das ideias originais. Existe o plágio das fontes, também é um plágio comum, né? Que você lê artigos científicos e você pega parte das fontes que foram citadas de forma direta no artigo e acrescenta no seu corpo do seu trabalho, sem citar, digamos, o autor que citou essas fontes e se apropriando de uma forma liberal, deliberal. É interessante mencionarmos que esses 4 modelos de plágio, existem outros tipos, se vocês forem buscar na rede, tá? Eles são detectados nos farejadores. Então, é de suma importância, quando você se dedica à prática da pesquisa acadêmica, que você estimule o seu próprio raciocínio de forma crítica, de forma autônoma, busque trazer originalidade, a criatividade dentro das suas ideias, escrever com as suas palavras o que você entendeu, citando de forma indireta os autores, saber utilizar as regras da ABNT, isso é de fundamental importância, porque nós sabemos, muitas universidades já possuem comitês científicos, comitês de transparência, que, inclusive, reprovam trabalhos acadêmicos, mesmo defendidos de mestrado e de doutorado. Como se vocês até buscarem na rede, vocês vão identificar trabalhos reprovados e professores que perdem o título. Você publica a sua pesquisa, mas o próprio comitê verifica que a publicação do teu trabalho, você se apropriou de ideias alheias, sem citar as fontes, e o próprio comitê vai investigar, vai trazer alguns professores do próprio departamento, do próprio curso, para conseguir verificar o grau de confiabilidade da sua pesquisa. Bom, o tema do plágio é de fundamental importância trazermos à tona aqui na discussão do canal, porque sabemos que uma pesquisa científica precisa ser feita de forma verdadeira, de forma transparente. Nós precisamos trazer resultados, contribuições, citar os autores que já estudaram sobre o assunto naquela mesma época, naquele mesmo período, saber escrever com as nossas palavras, treinar a escrita acadêmica, todas essas formas de método na pesquisa acadêmica é de fundamental importância. Nós sabemos que o plágio é crime,
E você pode sim perder o seu título, você pode sim ter a sua carreira manchada durante o período da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado. E como eu disse, lá na graduação, professores e pesquisadores devem praticar a escrita acadêmica, devem estimular o raciocínio autônomo, o raciocínio crítico, a criticidade relacionada às fontes que foram escolhidas, aos autores que foram dialogados na própria disciplina, saber citar esses autores, saber ler com autonomia e saber construir o pensamento próprio, porque é a partir daí que nós podemos estimular o raciocínio autônomo e nos afastarmos da questão do plágio e termos ética na prática da pesquisa acadêmica. De certa forma, isso deve ser estimulado, ou seja, estudar as regras da ABNT, estudarmos também a prática, estimularmos a escrita acadêmica. Eu tenho um pouco de noção sobre isso, que lá na Universidade Federal de Santa Catarina, a universidade, a própria biblioteca universitária, naquele período quando eu iniciei o meu doutorado, existem cursos que envolvem profissionais da área, profissionais ligados às áreas da biblioteconomia, às áreas das ciências da informação, que estimulam a construção da escrita acadêmica, a fundamentação da escrita com base nas normas da BNT. Então, esses cursos você pode frequentar, você pode aproveitar nas universidades, pensar que a escrita acadêmica ela é uma escrita séria, dar voz aos autores, citar da melhor forma e sempre buscar a transparência nos resultados. Afinal de contas, você, pesquisador iniciante ou profissional, precisa ter ética na sua pesquisa acadêmica, precisa ter o estímulo da transparência e da verdade, chegar aos resultados com base na pesquisa feita com seriedade. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre um tema tão importante, tão polêmico, que é a ética na prática da pesquisa acadêmica. Bom, se você deseja comentar algo, se você deseja debater o assunto, escreva nos comentários. Os comentários são bem-vindos e o canal Humanitas agradece a sua participação. Bom, até o próximo vídeo. Um grande abraço e até logo.